Boa noite a todos, graça e paz. Eu vim aqui contar o meu testemunho, a pedido dos juniores da equipe azul. Eu tô aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida já há alguns anos, no processo da minha segunda gravidez. Eu descobri que estava grávida quando a minha filha Jael, nossa querida linda Jael, estava com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Nós descobrimos a segunda gravidez. E logo depois da descoberta, acho que uns 15 dias depois, eu tive um princípio de aborto. E essa gravidez foi uma gravidez assim que o Senhor realmente sustentou, segurou. Eu acredito que o Senhor tem um plano na vida do meu querido filho Micael, né? Junto aí com Jael, são nossos tesouros que Deus nos deu para cuidarmos deles. Então, como é que se inicia essa bênção que o Senhor nos fez viver? O primeiro milagre que Micael viveu foi que, com cerca de 15 dias, 20 dias após a descoberta da gravidez, eu tive um aborto, um começo de aborto, onde eu sangrei bastante, e idas e vindas na urgência médica, e em dessas idas na urgência, o médico disse que não existia mais vida no meu ventre, que eu esperasse, né, para poder expelir o aborto espontaneamente, e que se eu não conseguisse, eu procurasse um setor para fazer um procedimento para retirada, né, do que ele chamava de aborto. Mas aí eu procurei outro médico que me pediu para esperar um pouco mais e refazer o exame. Fui fazer o exame e lá constava que eu estava grávida de gêmeos e tinha perdido uma um dos bebês. E aí eu fiquei bem triste porque ela falou o seguinte, a médica que me atendeu: é uma gravidez gemelar e eu tô vendo aqui que você perdeu um dos bebês e o segundo bebê está em sofrimento. Vá para casa porque a gente não acredita que esse bebê sobreviva mais, porque ele está em sofrimento. E eu saí dali muito triste, procurei novamente o meu médico, mas mesmo com a tristeza, mas sabendo que Deus podia fazer o impossível. Quando eu levei aquele exame para o meu médico que estava me acompanhando, ele não acreditou naquele diagnóstico e me fez voltar para casa, esperar mais uns dias, tomar a medicação. E quando eu voltei novamente para ele me encaminhou para um outro médico que fez um outro exame e lá percebeu-se que Micael estava lá com batimento cardíaco direitinho para o período da gravidez. E também não tinha sido uma gravidez de gêmeos. O que a médica tem identificado como uma gravidez de gêmeos era uma mancha no meu útero, devido ao sangramento. E ali a gente glorificou o nome do Senhor. E a gente pensou que tinha sido o livramento que Micael tinha recebido, que a gravidez ia ocorrer tudo bem. E assim foi durante alguns meses. Se passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses. E no 7º mês da gravidez, a gente teve um susto muito grande. Que eu, infelizmente, né, passei por um assalto. Fui abordada e o assaltante levou o meu carro. Eu já tinha entrado em casa, estava saindo do trabalho. E ao chegar em casa, logo depois que eu coloquei o carro na garagem, o ladrão entrou e me fez descer do carro, colocou a arma em cima de mim e levou o carro. E foi bem difícil, porque eu estava com 7 meses de gravidez e tendo muito cuidado, uma gravidez que eu estava... Por mais que a gente tivesse superado a questão do aborto, mas a gente tinha muito receio de acontecer algo mais. E para a glória de Deus, Micael ficou ali no meu ventre, né, com 7 meses de gravidez. Eu fiquei muito nervosa. Não, graças a Deus, o susto não causou nenhum problema a ele. E ele resistiu bem direitinho ali no meu ventre, esse susto. E mais uma vez a gente superou esse assalto, o Micael ficou lá quietinho no meu ventre, né? Com 8 meses e meio, eu caí no trabalho. Eu levei uma queda que eu bati a cabeça em uma das pilastras da escola que eu trabalho. Eu deslizei o pé, escorreguei, para não bater com a barriga no chão, a cabeça foi com tudo.
e infelizmente eu bati a cabeça em uma das pilastras da escola e minha testa abriu. Foi muito sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue. E eu precisei ser socorrida às pressas. E já estava com barrigão de 8 meses e meio. Isso já era, eu acho que dia 15 ou 20 de dezembro. E Micael nasceu no dia 6 de janeiro. E foi um momento muito difícil, porque ali eu tinha certeza que podia acontecer alguma coisa mais complicada, porque inclusive até um parto antes do período que eu queria parto natural. Eu tinha todas as condições para ter um parto natural. E no meu coração, por mais que eu depositasse a fé em Deus e orasse, a igreja toda orasse, meus pastores orassem, os irmãos em Cristo orassem, eu tinha muito medo de que Micael viesse a nascer com algum problema, devido ao aborto, devido ao susto no assalto do carro, devido também agora a questão da queda, né? E assim foi, eu levei 8 pontos na testa e foi bem complicado, né? A médica falou que eu ia ter um derrame no rosto, que no outro dia eu ia amanhecer com o rosto muito inchado e que esse derrame ia acontecer, que meu olho ia ficar roxo, que ia deslizar o sangue, que ia ser bem complicado, que ia ficar com algum hematoma. E para a glória de Deus, eu não tive nenhum hematoma no rosto, o meu corpo absorveu, né, a pancada. E eu não fiquei com nenhum inchaço no rosto, graças a Deus. E logo depois que eu fiz a sutura, né, que deu os pontos na testa, eu fui pro meu ginecologista e ele falou para mim, Érica, se Micael quiser nascer e você sentir contrações, eu não vou poder fazer teu parto normal, porque você vai fazer força e esse bebê vai nascer de parto cesariana, porque se você fizer força para ter o parto normal, esses pontos podem romper e você não conseguir ter o parto normal. E ali eu fiquei com minhas expectativas bem abaladas, porque eu tinha me planejado para ter meu parto normal, como tinha sido o primeiro parto da minha filha Jael. E a gente cria expectativas, né? Mas aí eu comecei a orar e disse ao Senhor, Deus, se for da tua vontade, eu só quero que meu filho nasça bem. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que Micael ficou na barriguinha ali, no tempo certo, e esperou o tempo de nascer. Eu consegui tirar os pontos e Micael nasceu de parto normal. Foi um parto muito difícil, não difícil no que diz respeito à minha saúde. Eu fui negligenciada na maternidade, porque eu praticamente parei meu filho sozinha. Em que sentido? Eu cheguei no hospital, o médico do plantão examinou, viu que ia demorar a nascer e não acompanhou meu trabalho de parto. E terminou que quando Micael veio a querer nascer, me levaram para uma sala de parto e quando me colocaram na maca, ele nasceu sozinho. Eu deitei e ele veio ao mundo sozinho, sem nenhum médico, sem nenhuma enfermeira ajudar. Sozinho não, né? Amparado pelas mãos poderosas do nosso Deus. E vocês lembram daquele médico que tinha dito que meu filho estava sem vida, que eu tinha perdido meu filho, que eu esperasse para fazer o aborto espontâneo, para poder perder de fato. Micael nasceu no mesmo hospital que ele foi desenganado. Graças a Deus não foi o mesmo médico de plantão que acredito que ele teria morrido. Mas no lugar que foi sentenciada a morte dele, ele nasceu. E nasceu bem. Nasceu praticamente sozinho de um parto natural, no parto natural. E recebi meus filhos nos meus braços naquele momento, com saúde, perfeitinho, sem nenhum problema. Só me fez agradecer a Deus por tudo que Ele fez conosco e nos ajudou. Né? Foram momentos difíceis, foi um aborto, o princípio de aborto, que, né, a sentença de morte que foi dada a ele, palavras contrárias, dizendo que eu estava grávida de 2 e que tinha perdido um, e não foi isso que aconteceu, porque o Senhor não deixou. Depois o assalto, depois a queda e um parto onde Micael nasceu sozinho, sem a ajuda de ninguém.
né? Ele e eu, e Deus, ele e eu. Então, eu queria testemunhar essa bênção, dizer que meu filho é um presente de Deus. Nossa família já estava bem constituída, éramos eu, o pai, Ricardo e Jael como filha única, e Micael veio para nos mostrar o quanto Deus é fiel em nossas vidas e o quanto Ele cuida de cada um de nós. Então, esse é o meu testemunho. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu sempre me emociono quando eu falo sobre a minha história, sobre a história da minha família, sobre a história de Micael. Porque se nós não tivéssemos depositado nossas expectativas no Senhor, nós teríamos fracassado. Mas foi da vontade do Senhor que ele nascesse com saúde, né? E assim nós temos consagrado os dias dele na presença do Senhor. E é só agradecer a Deus. Eu tô aqui para testemunhar o quanto Deus é maravilhoso e o quanto ele tem sido fiel para todo sempre. Amém.